Bom dia a todos. Vamos iniciar a reunião do Comitê de Riscos do IFTO, de dia 23 de junho. Na nossa pauta hoje nós teremos a apresentação do andamento dos trabalhos dos dois grupos montados na reunião passada, conduzidos aí pelo professor Ebert e pela Sara, respectivamente. E logo em seguida, após essas apresentações, nós teremos a discussão e deliberação sobre a continuidade ou não das atividades administrativas e de ensino em ambiente remoto na sequência dos próximos meses. Então, vai ser aberta a palavra, quem quiser se manifestar a respeito, e logo na sequência faremos a deliberação. Passando às apresentações, vou pedir o Milton para conceder o acesso de apresentador ao professor Ebert para que ele inicie o relato sobre o grupo que ele está conduzindo. Logo na sequência, teremos a apresentação da Sara. Professor Ebert, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Estou iniciando aqui a minha câmera também. O modo apresentação ainda não apareceu aqui para mim. Agora que apareceu. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito das nossas atividades que fizemos durante esse período. Hoje eu não trago, devido à quantidade de informação que nós vamos ter que passar durante essas duas apresentações, não trago referência, dados do coronavírus, mas estamos sabendo aí que realmente o processo, né, de controle ainda nós não conseguimos chegar, e nós estamos tendo uma ascensão agora de novo, né, numa fase muito mais alta que a anterior, né, o início dela, para uma terceira onda, né, e a expectativa é que a vacina chegue o mais rápido possível para todos e consigamos controlar esse coronavírus. O que eu tenho a apresentar para vocês hoje vai ser o plano de elaboração de material informativo e capacitação de boas práticas para o retorno das aulas, né, das atividades presenciais no IFTO. Inicialmente, eu gostaria de falar que nós avançamos bastante dentro do processo e que o processo criativo, né, o de editoração, né, ainda nós não conseguimos avançar nele, né, porque precisa principalmente do servidor da reitoria que faz esse processo de editoração, né, do material áudio, material visual, né, e enquanto que o audiovisual a gente vai conversar e ver as necessidades e até mesmo através das aprovações montar esquemas que a gente consiga desenvolver. E a Sara Sara não, a nossa amiga Andressa, peço perdão porque a cabeça está ruim hoje. A Andressa, ela estava de férias, ela retornou e ela está nos auxiliando nesse processo de montagem das especificações, né? Porque o que acontece? Nós elaboramos a necessidade, montamos tudo aquilo que precisávamos para poder, que seria o ideal para colocar dentro das unidades, para que possa ser como informativo e também o curso. E só que precisa fazer a impressão, né, do material. E essa impressão do material precisa das especificações, e como já existe uma licitação anterior, nós temos que adequar o nosso material com a licitação, né? E se for o caso, aquilo que ficou fora da cobertura, tentar fazer a aquisição de uma maneira que seja
a tempo para isso, né? Então, essa parte a gente não está trabalhando agora, né, com a ajuda dela, para a gente poder finalizar. Então, eu vou mostrar para vocês o que nós trabalhamos. Tem a apresentação do nosso plano, né, que é em cima daquilo que nós temos, que o objetivo é pormenorizar as mídias e meios de comunicação para desenvolver competências individuais que possam, que visam, né, condutas de segurança com eficácia para mitigação dos riscos de contágio do vírus e desenvolvimento da doença, né? Em cima disso, nós pegamos as regras do Consup e dentro do IFTO separamos ele em ambientes, né? Além disso, nós montamos um curso e depois eu vou comentar do curso propriamente dito. E os ambientes que nós separamos dentro do IFTO, nós separamos eles em salas de aula, laboratórios, sala de professores, biblioteca, copa, cantina e restaurantes, banheiros e lavabos, área de convívio e fluxo intenso, escritórios e salas de trabalhos administrativos, atendimento ao público externo e interno. Nós dividimos ele nesses setores para que a gente pudesse identificar a necessidade de cada uma dessas áreas. Então, nós colocamos nesse sentido. Nós não colocamos aqui ambiente como os ginásios, né, esses ambientes esportivos, que a gente considerou eles como sendo específicos, né, como salas de aula, né? Então, a gente vai utilizar ele nesse sentido. E aí nós fomos elaborar o que necessitava cada ambiente. Aí nós fizemos um quadro mostrando qual a localização que necessitava dessa informação e, em cima disso, eu vou aqui citar um, né, deles para vocês entenderem, depois eu vou passar rapidamente os outros, que vocês vão ver que vão repetir muitos os cartazes, muito o material audiovisual, porque a gente pensa que a informação ela tem que ser precisa, exata, e ela tem que ser uniforme, né? Então, por exemplo, nas salas de aulas a gente precisa ter o posicionamento das carteiras, né, das estações de estudo e de trabalho. Então a gente tem que delimitar a área para isso. E aí a gente pensou usar a fita mesmo, essa fita que prega no chão, para poder fazer o espaçamento de cada carteira, né? E aí cada carteira fica dentro daquele quadradinho ali, cada um no seu quadrado, né? A gente está até brincando da época que a gente montou. Temos a área de professor, né, também delimitado. A área do álcool gel, que cada porta, né, e cada sala deve estar disponível, né, o álcool gel. Um cartaz audiovisual para lembrar o uso constante da máscara sem válvula e o distanciamento social. O outro cartaz, lembrando que é proibido comer no local, porque a gente vai diferenciar áreas, se pode ou não pode comer, né? O terceiro, proibido retirar a máscara neste local. O quarto, manter as janelas abertas e as portas abertas e proibido o uso de ar-condicionado, que vimos que o spray é o maior risco de contágio para essas pessoas, para todas as pessoas que estão naquele ambiente. O aviso 5, limitação do número de pessoas, né, que deve ser pregado na porta da sala. Então a gente vai desenvolver um pequeno cartaz onde a gente possa colocar à mão mesmo, né, depois, posteriormente, o número de indivíduos que pode ter naquele ambiente, principalmente porque nós vamos ter os estágios de implementação. Então, vamos começar lá com provavelmente seus 25%, depois vai aumentando para 50%, 75%, até chegar a 100%, né? Então, durante esse estágio, a gente possa fazer essas alterações. Isso também para salas de administração vai ter também isso. Então, todos os ambientes vai ter que ter o número máximo que possa ter ali dentro, né? Em relação aos laboratórios, nós vamos ter, além dos cartazes audiovisual, a área onde tem o álcool gel,
né? Tem a delimitação também das bancadas que possam trabalhar. O equipamento de uso comum deve ser delimitado por uma fita e deve ser colocado também junto com esse a forma de utilização, principalmente aquela que já que é comum, a pessoa tem que lavar a mão ou fazer a higienização da mão anteriormente e posteriormente ao uso. Além disso, nós temos também a área onde que vai ter a regra do laboratório, tem que ser pregado na porta qual a regra para a utilização dos equipamentos ali dentro. As estações de trabalho, como computadores, bancadas, devem ser delimitada também o espaço, e para isso a gente pensou em construir um cartaz, né, que possa ser adesivo, colocando que aquele material é inutilizado ou a área é inutilizada devido à falta de distanciamento social. O cartaz 3, que é retirada de máscara, audiovisual, o 5, limitação de pessoas, o 7, lavagem correta das mãos, né, para os ambientes que têm torneira. Na sala de professores, praticamente repete os cartazes, né, de aviso, e a inutilização da área que não pode ser utilizada devido à falta de ambiente, então tem que ser sinalizado. Na biblioteca, a mesma situação, tanto das estações de trabalho quanto da área que pode ser utilizada pelos alunos, né, em cima das mesas, né, possa ter 2 pessoas numa mesa, situações assim, mantendo o distanciamento. Além disso, também tem a delimitação da entrada com um marcador, né, porque nós vamos chegar ao ponto que talvez o número de pessoas que vão necessitar de ingressar dentro da biblioteca seja maior do que ela possa oferecer, então por isso a gente vai deixar do lado de fora uma condição de mostrar que existe um distanciamento para que a pessoa possa seguir até ela poder entrar. Delimitação dos computadores, né, também todos os avisos, né, dos cartazes. Regra de uso da biblioteca deve ser impressa e colado também na porta por aquele instante, né? Já tem até um formato desse, talvez preparado pela bibliotecária. Se não tiver, a gente tem que montar um, né? Como que elas vão atender. E eu acho que é importante ter um fluxograma em todas as portas, mostrando como que é o atendimento daquele ambiente, né? Número de pessoas, como é feito, para que as pessoas compreendam por que elas não podem ingressar junto com as outras dentro daquele ambiente de trabalho, né, que está tendo ali, de atendimento. Copa Cantina, além de todos esses materiais, nós pensamos também, né, nos guichês, tanto de compra de fichas, de pagamento, quanto também de fornecimento dos alimentos. Então, tem que delimitar as áreas para isso. Nós pensamos nos cartazes também de avisos, de uso de máscara, e pensamos em 2 vídeos, né? Porque um vídeo vai ficar tanto para a área comum, quanto para a área de alimentação, onde pudesse passar ali na televisão constantemente, né, informando os procedimento de limpeza das estações de trabalho de estudo, informar sobre o uso correto, necessidade de uso contínuo de máscara, de proteção, informar sobre o tempo de troca das máscaras, informar sobre a necessidade de distanciamento social e o aviso do reitor informando que nós estamos com retorno seguro e que precisamos utilizar os protocolos, né? O segundo vídeo é específico para a área de alimentação, onde, para lembrar principalmente o protocolo de alimentação, como que é feito, o distanciamento, a lavagem das mãos, limpeza da área de refeição antes e após a alimentação, retirada e retorno das máscaras durante a alimentação, evitar conversas sem uso de máscara durante a alimentação, limpeza e utilização dos aparelhos daquele ambiente, né? Além
dos cartazes que nós falamos e o único cartaz extra, né, que é esse 8, que é a higienização das mãos após a abertura das torneiras para a captação da água e também, né, dos copos daquele recipiente, né, ou recipientes, né, aqueles squeezes. Nos banheiros também, todos os mesmos itens que nós falamos, e principalmente aqueles que delimitam o espaçamento entre os mictórios, entre as torneiras, e a utilização de cada um desses equipamentos para que possa ocorrer o distanciamento necessário. Nós temos aqui um cartaz novo, né, que é da descarga, né, porque a pessoa precisa fechar primeiro a descarga. Antes de fechar a privada, né, a tampa da privada, baixar ela antes da descarga, porque o spray ele é muito alto, né, durante esse processo, e é um dos que é um grande problema, né, do banheiro das unidades. A área de fluxo contínuo também são todos os mesmos cartazes e somente com o vídeo 1 passando ali. Quando a gente fala área de fluxo contínuo, fluxo intenso, né, e convívio, seria aquela área principalmente onde que mantém-se um número muito grande de pessoas, ou quase todo mundo passa naquele instante, como portarias, né? Seria muito interessante ter um vídeo ali passando sem parar, porque isso auxilia no processo de lembrança, né? Os fluxogramas de atendimento, como eu disse. No ambiente de escritório, de salas do IFTO, mesma coisa, os cartazes, né? E aí tem a descrição de cada um deles com objetivo e vai ser elaborado a arte e as especificações que a Andressa está elaborando para nós. Então essa parte do audiovisual, né? Então todas as partes aqui vão ter a imagem pequenininha, né? Mostrando como que vai ser assim que a gente conseguir terminar a arte para poder apresentar ela no final para ser aprovada. O vídeo 1, vídeo 2, está tudo escrito ali. E aí entra o curso. O curso de retorno, né, com segurança às aulas e atividades laborais, ele foi dividido, né, pensamento inicial, vamos falar assim, o pensamento inicial é para todos fazerem, todos os servidores, todos os alunos, né, com o objetivo de informar quais serão os cuidados e protocolos que devem ser adotados durante sua atividade educacional ou laboral. Então, o público é para todos os servidores, docentes, administrativos e funcionários, discentes de pós-graduação, de graduação, de ensino médio, dos cursos técnicos e de extensão que utilizam as dependências do EFTO. Né, eu acho que pode estender até aqueles que não utilizam a dependência também, que vai ser uma forma deles poderem também adquirir essas competências, né? O total de vagas, eu preciso captar o número de servidores com a gestão de pessoas, a administração em relação aos números de terceirizados, a PROEM, número de alunos, e a PROEX em relação ao número de pessoas atendidas em cursos de extensão, né? Metodologia, né, todos devem fazer o curso, vai ser via remota, né, nas plataformas visual, com material virtual e vídeos explicativos. Os vídeos nós vamos elaborar eles com os professores, né, do IFTO. O pensamento é sempre utilizar o nosso grupo de técnico, né, não só os professores, como o pessoal administrativo também, né. Nós temos aí um grupo muito bom que está trabalhando em cima dessas referências que nós estamos usando hoje, né? Mas a gente também gostaria que utilizar essas pessoas para poder fazer alguns vídeos de 2, 3 minutos, conforme a especificidade do assunto que estamos cuidando durante o curso, né? O cargo horário desse curso vai ser de 4 horas, e aí nós vamos firmar as datas, né, entre agosto e novembro, conforme vai ingressando essas pessoas durante o
como se diz, o retorno às nossas aulas. Primeiro, a gente tem que ter a necessidade de praticamente todos os servidores fazerem, mas eles vão também ingressar, não todo mundo no mesmo instante, mas assim, paulatinamente. Então, existe a possibilidade de fazê-lo em momentos diferentes, né, com no mínimo aí 15 dias antes de retorno, né, para facilitar o processo de memorização. Caso queiram fazer antes, também não tem problema nenhum. Eu acho que é importante todos fazerem. E aí nós temos ele dividido em 6 partes. Uma que fala da natureza do coronavírus, que fala sobre a parte de transmissão, como que acontece principalmente agora as cepas, novas cepas, né? Por que eu preciso, nesse instante, de bloquear essa transmissão para evitar essas novas cepas? Sinais e sintomas da doença, o que eu devo fazer se eu estou com sintoma da Covid, o que posso fazer se um membro da família ou o contato direto estiver contaminado, o que eu posso fazer para diminuir a transmissão do vírus. A segunda parte é, antes de sair de casa, o que eu desejo? Né, evitar o uso de acessórios, né, como brincos, anéis, pulseiras, gargantilhas, relógios, colares, né? Orientar sobre a higienização frequente de celulares e notebooks, né, fazer utilização de calçados e roupas que possam ser lavadas, higienizadas, né? Algumas recomendações de higiene pessoal e o uso de máscara corretamente, né? Desde antes de sair da casa, né? E o tempo adequado para trocar a máscara. Na terceira parte, no local de trabalho e de estudo, o que eu devo fazer, né, como que eu devo proceder em relação às máscaras. Nos laboratórios, como eu devo proceder. Novamente, utilização de máscaras corretamente, né? Porque durante o processo pode afrouxar, então a gente tem essa necessidade de sempre estar adequando. Manter a higienização, né? Em casos de laboratórios, a troca de luvas, colocação de cartazes na estação de trabalho que está trabalhando, né, para evitar, como se diz, infecção cruzada ali, onde que uma pessoa está trabalhando no ambiente, ela só dá naquele instante é só dela, só depois que ela desinfectar que aquele ambiente onde que ela está vai ser liberado para outra pessoa, né? São situações assim. Evitar aglomerações, né? São recomendações de maneira em geral. Eu estou passando rapidamente aqui, senão fica cansativo também, né? Aí vem o intervalo e alimentação, como deve ser os procedimentos do intervalo e da alimentação em relação à retirada do uso da máscara, depois a guarda dela, a troca, a substituição após a alimentação, né? Tudo isso vai ser abordado nesse instante. A higienização das mãos, como eu devo proceder à lavagem das mãos antes de pegar o alimento, depois que eu estou na mesa, na hora de retirar a máscara, eu tenho que higienizar antes e depois de retirar a máscara, né? Então, são vários protocolos que devem ser seguidos. O retorno para casa, como que deve ser feito, né, em casa. E, por final, identificação de fake news, né? Então, em cima disso que nós preparamos, né, essa ementa, vamos dizer assim, com essas habilidades e competências que nós vamos trabalhar durante esse curso, para que todos os alunos, todos os servidores consigam, né, ter uma melhor ação e diminuição de risco, né, para se contaminar com o coronavírus durante o seu trabalho, o seu estudo no dia a dia. Então essa é a minha apresentação. Tem as referências aqui de onde nós tiramos todas essas informações. Alguma pergunta? Então, eu passo a palavra novamente para a coordenação. Sim. Tenho algumas observações a fazer aqui. Sim.
Bom, bom dia a todos, primeiramente. Obrigado, Dr. Herbert, pelo trabalho. E durante a apresentação eu tive algumas dúvidas aqui. Bom, começando, vamos pelas salas, né? Pelas salas de aulas, né? As salas de aulas, à medida que o tempo for passando, os índices foram melhorando, a imunização foi melhorando e as condições de retorno foram melhorando, se pensaria na possibilidade de aumentar o número de alunos de 25 para 30, 40, progressivamente. Não é assim? Eu entendi? Isso. Bom, Isso que vai ser proposto, né, provavelmente, pelo documento que está sendo elaborado pelo outro grupo, né? Então o retorno é gradativo, né? Conforme então assim, tem um ponto lá que me chama a atenção, quando fala que não, o ar tem que estar desligado. Aí é que está um outro problema que eu sempre já tive, porque os prédios do IFTO, eu acho que quase todos ou todos, entendeu? Eu vou dizer assim, todos, porque eu não tenho essa precisão, mas os que estão aqui no campo de Araguatins, todos foram construídos sem uma perspectiva de eficiência energética. Então, o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que os prédios eles foram colocados porque achou o ambiente bonito, não teve um estudo prévio de como o sol está se deslocando e a região por si só já é extremamente quente. Então, nesses ambientes, por mais que a sala esteja vazia e portas abertas, o calor é extremamente alto. E porta vazia, sem ninguém, é extremamente alto. Agora eu vou falar como físico. Qualquer quantidade de pessoas que esteja numa sala dessa, a tendência é o calor aumentar. E mais um detalhe, como será também o desempenho desses alunos num calor desse? Que é muito irritante o calor. É um ponto que a gente tem que pensar. O outro ponto que eu queria também frisar é com relação às salas, mas considerando os ambientes onde tem muita gente e tem salas. Por exemplo, o Campo de Araguatins é o único campo da rede que tem alojamento. Lá não pode ficar de porta aberta porque nós estamos aqui no coração do Amazonas, dentro da região amazônica, bem dentro mesmo. Tem animais, se você deixar a porta aberta, entra coati, entra guaxinim, entra animais peçonhentos, entra cobra altamente venenosa, mosquito, nós estamos dentro do contexto, nós não podemos nem pensar na possibilidade de deixar alguma coisa aberta aqui. E são muitos alunos, entendeu? Assim, pode ser a mesma quantidade de alunos que venha para essa primeira etapa, você botar 3, 4 alunos lá dentro, é um ambiente fechado, certo? E não se pode ficar aberto, entendeu? Então, é uma situação assim, se você abrir por um lado, você corre risco de ser picado ou então sofrer alguma situação. E lá dentro, nós não podemos controlar, entendeu? Porque não é qualquer pessoa que pode entrar. Tem que ser uma pessoa, o setor, tá? E começar, porque você sabe que adolescente, basta você virar as costas, ele vai fazer o que está pensando, tá? Pode ter milhões de segurança, pode ter milhões de pessoas morrendo do lado esquerdo, do direito, ele vai seguir a vida dele normal. É o que a gente vê hoje, é o que a gente está convivendo. É um ponto também que a gente tem que pensar nesse ponto. É difícil nesse caso. E com relação ao curso, esse curso que foi colocado no trabalho, embora que quando você faz via virtual, você tem uma abrangência muito grande mesmo, de muitos alunos, mas nós não temos garantia de que eles estão assistindo. Uma coisa é ele entrar, uma coisa é ele ficar lá, entrou por entrar, outra coisa é ele assistir o curso. Nós não temos essa garantia. Nós não temos. Então, assim, eu, como sugestão para o curso, entendeu? De jeito nenhum forma virtual, porque forma virtual tem 1 milhão de informações na internet e você perguntar para 10 alunos, talvez 1 ou 2 saibam o que é uma proteção
com base no virtual. E eles são do mundo virtual. Então, uma sugestão, doutor Everett, é que esses cursos fossem treinados de forma presencial ou então um grupo de pessoas, sabe, deslocasse o campus, 5 pessoas, e essas pessoas viessem a reproduzir, entendeu? A pessoa vai demorar muito tempo, mas é uma garantia que todos vão assistir, entendeu? Você tem uma ideia, quando a gente viaja, tem aquele pessoal, quando mostra aquela telinha lá, mostrando como é que usa a máscara de oxigênio, quando eu termino a viagem, eu faço pergunta para alguns, eles nem viram o que tem no vídeo. E é uma coisa extremamente importante. E eles não olham. Agora, quando a pessoa vai lá e faz um gesto em pé, a pessoa passa a olhar. É isso que eu percebi. O meio virtual está aí, é só para dizer que você está dentro dele, está dizendo que está interativo com o sistema e, na verdade, não está. Sugestão que eu estou dando, eu acho que formar grupo de pessoas, embora que vá demorar tempo, vai gastar mais recursos, mas o retorno da informação ela chega com precisão, tá? É uma sugestão. Era basicamente isso com relação às 3 observações. Eu tenho mais uma aqui para fazer, mas eu vou deixar para o final. Muito obrigado. Em relação às suas colocações, é muito pertinente. A maioria delas deve ser abordada no outro grupo, né? Porque, principalmente essa parte de fluxo de ar dentro dos laboratórios, né? E a forma de contaminação é por spray, né? Então, em cima disso, nós vamos discutir posteriormente. Já em relação ao curso, que eu posso dizer é o seguinte: eu sei que existe uma informação muito grande, né? E o curso ele tem o processo avaliativo em cada etapa, tá? Eu não mencionei, eu peço até desculpa, mas sem a pessoa ter a condição de responder aquele processo avaliativo, né, ela não tem condição de passar para outra etapa. Então, o dispositivo provavelmente seja desenvolvido nesse sentido, que ele só galgue outra etapa quando ele terminar de responder a etapa inicial. Então, em cima disso, ele informa que ele conseguiu interpretar, entender que ele tenha que fazer aquela ação. Tá? Em relação à forma de utilização correta das máscaras, coisas, o vídeo consegue explicar bem, mas caso haja necessidade, a gente pode criar forças-tarefas para poder, em cada ambiente, fazer essa explicação. E não precisa ser do grupo que está aqui, pode ser da própria unidade, porque os profissionais da área de saúde, quase todos eles, né, todos eles tiveram treinamento virtual, tá? Estou colocando aqui da maneira que foi feito pelo Ministério da Saúde, de como utilizar as máscaras, que tipo de situação que tem que ser feita para cada procedimento. Então, todos os profissionais, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, odontólogos, que têm credenciamento nos seus conselhos, fizeram esse curso, tá? Então, eu creio que cada unidade que tenha os seus profissionais de saúde consigam desenvolver. Aqueles que não têm, ou a gente desloca alguém, ou mesmo faz um convênio com a prefeitura para que a pessoa possa demonstrar corretamente a forma de utilização desses itens, né? Agora, o restante é regramento, né? Como, por exemplo, como se portar num lugar, né? E se eu for fazer um discurso de regramento, né, não sendo presencial, né? Não, ou melhor, sendo presencial, vai ser a mesma coisa de eu fazer ele presencialmente. Eu estou comentando aqui porque, como é regra, vai estar ali repassando ali, ó, vai estar o cartaz sempre informando, né? Agora, a forma de utilização das máscaras, a forma de lavagem das mãos, a gente pode fazer esses dois momentos, e aí acho oportuno para a gente poder discutir e colocar depois em votação, tá? Eu agradeço e passo a palavra para a reitoria. Obrigado, Herbert. Mais algum colega gostaria de fazer questionamento? Não tivemos novas manifestações. Agradeço, Herbert, pelo trabalho, a você e toda a equipe que participaram da elaboração desse documento. Na sequência, obrigado. Já convido a Sara para fazer a apresentação do trabalho do outro grupo. Pode ficar à vontade, Sara. O Milton já vai te conceder aí
permissão de apresentação para você fazer a exposição também, se desejar. Bom dia a todos. Eu peço desculpa que minha internet hoje ela está oscilando, então para diminuir a quantidade de informações, eu não vou ligar a minha câmera para poder colocar a apresentação e ver se não fica cortando o meu áudio. Onde que eu vou aqui? Alguém pode me dar uma orientação, que eu não conheço essa plataforma, para apresentar? Embaixo na tela você tinha 3 ícones, que era o microfone, Achei. a câmera, tem um 4º ícone agora. Isso, achei. Obrigada. Aqui. Tá visível? Sim, tudo certo. Certo. Bom, então eu estou aqui representando o grupo de trabalho que está empenhado em elaborar um plano de retorno gradual das atividades presenciais do IFTO. Essa portaria, a portaria desse GT, ela foi publicada no dia 17 de maio de 2021. Atualmente nós somos 18 membros, todos membros desse comitê de risco. E, segundo a portaria, esse GT ele tem como objetivo elaborar o planejamento e os procedimentos operacionais a serem adotados na hipótese de retorno gradual das atividades presenciais no âmbito do Instituto Federal do Tocantins, né? Então, esse é o desafio que nos foi dado, é um trabalho bem denso, e nós estamos trabalhando em um planejamento que prevê, quando o momento for oportuno, um retorno de forma lenta, gradual, sujeita a avanços e retrocessos, considerando restrição do número de pessoas, a adoção de medidas de distanciamento social e de biossegurança, sempre alinhado às diretrizes do plano de contingência do IFTO e aliados também aos indicadores epidemiológicos e às recomendações das autoridades sanitárias, né? Até o momento, nós tivemos 3 reuniões, sendo que a primeira foi no dia 28/5. Na ocasião, nós fizemos um brainstorming, né? Ou seja, nós fizemos uma chuva de ideias, em que os membros do grupo pontuaram suas opiniões, suas preocupações, as sugestões, as expectativas, né? Relacionadas a esse trabalho. Foi um momento muito rico, que direcionou a um alinhamento de ideias, né? No dia 8/5, nós tivemos nossa segunda reunião. Nessa ocasião, nós estruturamos os pontos-chave que o documento deveria contemplar e elaboramos um esqueleto desse documento. E, apesar de nós termos definido uma periodicidade semanal de reuniões, nós deixamos aí um intervalo de 15 dias para se trabalhar no documento, esse documento ganhar corpo, né, para enriquecer as discussões. E ontem, no dia 22/6, nós tivemos nossa terceira reunião, onde nós discutimos o uso de uma metodologia para ampliar a escuta dos diversos agentes da comunidade acadêmica, para proporcionar uma compreensão das diferentes percepções sobre o tema, e nós fizemos a leitura e discussão de parte do documento. Então, essa é a estrutura inicial, né, do documento, que está em construção. Em verde está marcado as partes que foram lidas e discutidas pelo grupo ontem, né? Então, o documento contempla a apresentação, a epidemiologia, os parâmetros norteadores deste plano, né, do plano de retorno gradual, as diretrizes, né, que são medidas protetivas gerais, que contemplam protocolos de biossegurança, lembrando que esses protocolos, eles são contemplados no plano de contingência, mas a gente retoma alguns pontos que devem ser reforçados e outros com novas orientações, né? Aqui eu adianto que tem um item sobre o questionamento do professor Josafá, que está escrito priorização da ventilação natural dos ambientes, né? Priorização. Mas que na próxima reunião, professor Josafá, nós vamos discutir bastante, poder ter um aprofundamento nessa discussão em relação
a essa ventilação dos ambientes, né, a qualidade do ar, e já está anotado aqui os seus questionamentos, tá? Ainda as adequações de espaço físico, os cuidados com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, o monitoramento e a conduta para abordagem dos casos suspeitos, confirmados ou contatos de Covid-19, né? O item responsabilidade, ainda abordar comunicação e capacitação, e as fases, então, até chegar às fases desse retorno, né? Então, esse ele é um breve resumo do trabalho que nós estamos realizando. É claro que por trás disso, que eu pontuei aqui rapidamente, tem um trabalho paralelo muito denso para se chegar ao objetivo final, né, que é a construção desse documento, em que que a intenção é que esse documento ele possa vir a colaborar, a somar, né, para nortear as tomadas de decisões pelos gestores. Então, o que eu tinha para trazer hoje é isso. Eu deixo aqui aberto se algum membro do GT quiser fazer alguma complementação. E eu queria aproveitar o momento para perguntar ao comitê, né, a todo o comitê, talvez o professor Antônio possa nos falar melhor, sobre a expectativa em relação ao tempo para o desenvolvimento e entrega desse produto para apreciação. Por que que eu estou trazendo isso, né? Porque esse prazo, ele vai impactar em algumas ações e decisões para a condução mesmo do trabalho, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar no momento. Obrigada. Obrigado, Sara, pela apresentação. Algum membro do comitê deseja fazer algum questionamento, alguma consideração? A professora Paula Carim está digitando. Enquanto a professora Paula Carim faz a manifestação aqui por escrito, Sara, aproveito também para parabenizar você pela condução do trabalho, todos os colegas que estão participando também desse GT. Trabalho importante e também quero frisar aqui o que você destacou logo no início em relação ao objetivo desse trabalho. Nós estamos construindo uma estratégia na hipótese do retorno presencial. Não está se determinando esse retorno e nem se tem ainda uma previsão de quando isso possa ocorrer. Em relação à estimativa de prazo para entrega do trabalho, eu acredito que até em função do período de julho termos aí agendamento de férias docentes e boa parte de colegas administrativos também tem previsão de férias nesse período, que a gente consiga estender o desenvolvimento desse trabalho pelo menos até o final de agosto, né, para que vocês tenham tempo aí de se reunir mais vezes e realmente elaborarem e revisarem esse documento, que é um documento bastante amplo, né, então tenho certeza que ainda vai muito esforço da parte de vocês para que ele possa ser concluído. Importante também a gente não avançar muito após agosto, porque uma vez concluído esse documento no grupo de trabalho e depois deliberado aqui no comitê, nós vamos precisar submetê-lo ao Consup para apreciação e tomada de decisão. E ainda temos também a fase de implementação, né, dessas orientações que serão certamente apresentadas nesses documentos. Aí já falando também em relação ao documento que está sendo produzido pelo GT, capitaneado pelo professor Ebert. A expectativa é que, uma vez que tenhamos essas orientações formalizadas, a gente tenha também um tempo considerável até se conseguir implementar essas orientações na nossa instituição. Algumas delas vão demandar orçamento e há necessidade de fazer uma previsão da existência desse recurso, e outros também precisam passar por análise de viabilidade em cada uma das unidades. O professor Josafá, na fala anterior, trouxe algumas das características do campus Araguatins.
e certamente outras unidades também possuem peculiaridades que deverão ser observadas pelos gestores locais, uma vez que eles tenham de posse o documento definitivo produzido por ambos os GTs. E aí nós vamos passar para essa etapa de análise de viabilidade e implementação, entendendo que algumas características não sejam possíveis de serem implementadas, nós teremos aí que retornar para uma reavaliação ou novas proposituras dentro do próprio comitê, ou em última instância, compreender que não há condições realmente do retorno presencial. Mas tudo isso vai depender, sim, ainda de termos a versão final do documento, todas as orientações, uma série de etapas ainda a serem cumpridas. E aí, com isso também, trago essa observação a todos os colegas que compõem esse comitê e, eventualmente, a comunidade que vai acompanhar essa gravação. O que está sendo trabalhado é uma perspectiva de estruturar a instituição para um retorno presencial, mas sem desconsiderar todo o contexto no qual nós estamos envolvidos, né, de limitação orçamentária, de uma pandemia que ainda está assolando toda a sociedade, em vias de ser retornada com a terceira onda, e a vacinação que, infelizmente, até agora não conseguiu alcançar 100% da população. Então, tem uma série de fatores a serem observados ainda, mas o trabalho que vocês estão desenvolvendo até aqui, ele tem sido de excelência e vai contribuir muito com toda a instituição. Então, aproveito para reforçar e parabenizar, assim como os colegas estão fazendo aqui também no chat. Mais algum colega gostaria de manifestar ou apresentar alguma consideração sobre o trabalho apresentado tanto pela Sara quanto pelo professor Herbert? Podem ficar à vontade, senão nós passamos para as discussões sobre os outros temas que dizem respeito à continuidade ou não do trabalho remoto no IFTO. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professora Paula. Fique à vontade. É bem rápido. Gostei muito do que o professor Herbert apresentou e o que me ocorreu como sugestão é verificar a possibilidade de esse curso também ser oportunizado dentro das disciplinas. Exemplo, eu sou professora da disciplina X e eu e mais outro colega, a gente diluir esse conteúdo como parte da disciplina. Claro que teria que avaliar a pertinência, mas como uma forma de a gente assegurar que mais pessoas acompanhem, participem. A gente sabe da importância do curso, a gente sabe que a adesão voluntária, muitas vezes, ela não é, né, em geral, assim, muito... a adesão não é tão fácil assim, e dada a importância, considerar essa possibilidade. Eu me lembro que ele falou que é um curso de 4 horas, então se você conseguir uma hora, por exemplo, de 4 disciplinas diluídas em 2 semanas, né, daria para tentar ampliar o alcance. Mas essa é apenas uma sugestão, né, para ser avaliada a viabilidade, uma vez pronto esse material, para ver se é possível conduzir assim. Em relação ao que a Sara falou, também reforçar meus cumprimentos, dizer que ontem a gente discutiu, não sei se todo o conselho, todo o comitê deve ter tido conhecimento, mas a gente está com uma proposta de escuta, essa escuta ampliada que a Sara falou, algo que a gente considera que vai ser muito inovador para o processo de construção, vai dar um caráter participativo, além de participativo, ainda mais inclusivo, quando a gente se abre já na fase de elaboração para ouvir as expectativas e desejos e, enfim, o que as outras pessoas esperam, né? Então eu queria ressaltar isso, dizer que mais uma vez a gente tem consciência da responsabilidade desse documento, do compromisso necessário para elaborar, e que o ambiente do GT é de fazer o melhor possível, viu? Comitê de risco. Saibam que lá existem pessoas muito comprometidas e engajadas trabalhando incansavelmente para tentar fazer o melhor, para representar bem essa missão que foi delegada a nós. Eu também já aproveito e agradeço a oportunidade de poder
participar, conviver e conhecer outras pessoas que têm me ensinado bastante. Era isso, professora. Obrigada. Obrigado, professora Paula. Professor Herbert, pode ficar à vontade. Eu gostei da sua colocação, professora Paula. Acho muito interessante, mas eu acho oportuno que mesmo... Eu gostei de você ter colocado isso, principalmente colocar nessas disciplinas que estão ocorrendo agora, nesse instante, né? E não deixar somente para o momento que retornar, mas o curso em si, como ele vai ser certificado, né? Eu creio que a gente consiga certificar todas as pessoas para esse tipo de situação, a gente dá como se diz, um certificado mostrando que ele realizou o curso, para ele também utilizar como reingresso, né? Como forma de passagem para reingressar às atividades e reingressar à atividade educacional, né? Por isso, acho muito interessante a sua colocação de tentar colocar dentro das atividades agora, né, no mais breve possível, assim que a gente conseguir finalizar. E, posteriormente, aqueles que não fizeram, né, a parte dos servidores, eles também fazerem, né, para que a gente possa né, certificar eles para eles poderem mostrar que fizeram também, né? Não ser uma coisa somente voluntária. Eu acho que nesse instante, como foi feito em quase todas as instituições que eu vi, inclusive USP, Unicamp, ela foi obrigatória, né, para que pudesse retornar. E demonstra, né, até mesmo como se fosse assim um título de tão informado daquilo que é necessário para que possam diminuir o máximo possível a contaminação, né? Então, a possibilidade de contaminação. Então, eu acho que é bem por aí, né? É bem pontual. Eu não não coloquei a referência em relação à certificação, mas acho que é importantíssimo ter ela, né? O certificado, mesmo que seja via digital, né? Tem até uma aqui da USP, eu tenho uma da Ministério da Saúde, eu tenho uma da UNSUS em relação ao curso de retorno às atividades, né? E também ao Covid, dessa forma. Eu acho que é muito interessante. Era isso. Obrigado. Ok, obrigado, Herbert. E aí, sugestão, coloco aqui a possibilidade da inclusão da Nayara e da Juliana no GT, para que possam discutir aí especificamente as estratégias de alcance aos estudantes e aos servidores, respectivamente, em relação à aplicação do curso, né? Eu acredito que isso possa somar, uma vez que vocês já alinharam em relação ao conteúdo, elas possam auxiliar nas estratégias de implementação. Tá? Então já vou... A Nayara está manifestando aqui, o Ebert também. Então, tendo uma manifestação em contrário dos colegas do comitê, eu já solicito ao Milton para fazer a retificação da portaria e incluir as colegas também nesse GT. Ok, obrigado. Vamos passar então aos próximos pontos de pauta. Nós precisamos agora avaliar e tomar uma postura em relação à continuidade ou não dos trabalhos remotos em âmbito administrativo e acadêmico no IFTO, obviamente enquanto que compete a esse comitê, para que a gente possa aí estar subsidiando as demais instâncias nas tomadas de decisão. Vou dividir em duas partes a deliberação. Primeiro nós vamos deliberar sobre o administrativo e na sequência deliberar sobre o de ensino, para que fique registrado dessa forma em ata. Mas vou já passar a palavra para quem desejar se manifestar a esse respeito e possa estar falando sobre ambos os temas, de modo que a gente consiga aí otimizar também o nosso tempo de fala. Então, em relação à continuidade das atividades remotas no IFTO, tanto no âmbito administrativo quanto acadêmico, a palavra está aberta aos membros do comitê que desejem se manifestar. Bom dia, consegue me escutar? Sim, professor Pietro, pode ficar à vontade. Bom, aproveitando o espaço de fala aí, só para parabenizar mais uma vez a equipe do GT sobre o trabalho realizado, e gostaria de falar aqui sobre a situação de Dianópolis, né, também nesse momento, sobre a questão dos trabalhos remotos.
aqui no campus, já deixar registrado também a satisfação de todos os servidores da educação do campus de Higienópolis, que já foram vacinados, agradeceram aí o empenho da gestão, né, em oficiar todos os municípios solicitando priorização na vacina. E já aproveitando esse gancho aí, sugiro também que saia desse comitê talvez a deliberação, a solicitação para o gestor máximo da unidade do Instituto Federal, né, a solicitação que possa incluir agora, uma vez encerrados os trabalhadores da educação, que possam ser encerrados aí os grupos de alunos, para que a gente possa também já deixar registrado a solicitação de vacinação para os nossos alunos, né? Em relação ao retorno das atividades presenciais, em conversa com a Secretaria da Educação Municipal de Higienópolis, ela já demandou para nós, do IFTO Campus de Higienópolis, solicitação de um curso, de utilização de ferramentas tecnológicas para ensino à distância, porque ela não vislumbra o retorno de atividades presenciais na esfera do município. Então, nós já estamos trabalhando em parceria para isso, para que nós possamos capacitar, né, a rede municipal com esse acesso às tecnologias, né, para a utilização de ensino remoto durante todo o ano de 2021. Tá? Então, já coloco aí também a possibilidade do retorno presencial em Higienópolis, está pautado também nessas atividades, ou seja, nessas demandas registradas dentro do município. Bom, um abraço, obrigado. Obrigado, professor Pietro. Já solicito ao Milton que anote a sugestão do senhor e nós possamos formalizar essa solicitação de vacinação a todos os estudantes a cada um dos municípios, reforçando aí essa necessidade. Em relação à parceria com a Prefeitura de Higienópolis, por mais que não seja aqui o foco do comitê, mas apenas aproveitando o momento, informo aos senhores e demais colegas que nós temos material a esse respeito. A Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão, já executaram uma ação similar ano passado, e outras unidades também têm sido demandadas nesse sentido, professor Pietro. Então, a minha recomendação é que o senhor faça contato, assim como os demais diretores, com a Pró-Reitoria de Ensino, de modo que a ANAERA possa auxiliá-los aí na elaboração desse material, juntamente também com a Pró-Reitoria de Extensão, que é representada pela Jussara, e a gente possa empreender uma ação única, institucionalizada do IFTO em apoio aos municípios e também à rede estadual, caso os colegas desejem, no sentido da capacitação de ferramental tecnológico. Tá? Então, sugiro que vocês busquem fazer essa ação articulada para que não fique cada um fazendo sozinho e só sendo sobrecarregado. Tá? E acredito que dá uma marca, um caráter institucional maior e também com o reforço de todos a gente consegue empreender uma ação com maior qualidade. Não houveram novas manifestações de solicitação de fala sobre os temas apresentados. Então, como dito, vou colocar em votação agora os membros do comitê que sejam favoráveis à prorrogação das atividades remotas no âmbito administrativo do IFTO pelo período de 60 dias. Por favor, manifestem com sim, os contrários com não ou abstenção. Obrigado a todos. Aprovado por unanimidade. Sim, professor Antônio, só uma pergunta que ficou aqui na dúvida. Como é essa possibilidade de volta, suspender os administrativos, votar separadamente dos docentes, haja visto que um complementa o outro nas suas atividades? Se por algum exemplo a gente votasse que os administrativos voltassem agora e os docentes continuassem, ou vice-versa, como é que é essa separação que eu não consegui compreender ainda? Consegue fazer um ser diferente do outro, um ser remoto e o outro ser presencial, ou
Porque eu só consigo entender se os dois forem de forma remota ou os dois forem de forma presencial. Professor, acredito que o senhor não compreendeu o que foi proposto, talvez. Por isso que eu estou lhe perguntando. Não, justamente. É importante a colocação do senhor para que não haja equívocos de interpretação. Observe qual tem sido o nosso procedimento no comitê, nas outras deliberações também. As atividades de ensino, nós deliberamos apenas no início do semestre, para que o semestre inteiro fosse remoto. E as atividades administrativas, a gente vota mês a mês, e na última reunião nós votamos 60 dias, porque existe uma dinâmica diferente, né, em relação a esse funcionamento. As atividades administrativas agora nós votamos para que elas sejam remotas até agosto, considerando que até o final de agosto não se tem aí perspectiva de segunda dose de vacinação para os servidores, então não teria condições de retorno presencial. Essa foi a deliberação. Agora, em relação ao âmbito acadêmico, às atividades de ensino, a proposição vai ser para que a gente vote no comitê para que as atividades do segundo semestre sejam remotas. E aí encaminhe essa propositura ao Consulp para que o Consulp possa deliberar sobre isso. Por que dessa forma? Porque nas atividades de ensino, além de avaliar a vacinação dos servidores, nós precisamos considerar também o alcance dessa vacinação aos estudantes, e também temos a questão dos estudantes que moram fora do município sede das nossas unidades, que tem também a questão de deslocamento, locação de imóvel e toda uma série de outras questões a serem consideradas antes de retornarem às atividades acadêmicas. Então, nós precisamos passar uma segurança maior em relação ao período em que se dará essa suspensão, e fazer isso a cada 30 ou 60 dias para as atividades de ensino causaria um transtorno maior. Então é por isso que a votação ela foi colocada em separado, como a gente tem feito até aqui. Mas não está se falando de fazer o retorno de servidor administrativo ao trabalho e docente ficar à distância, não tem nada a ver com isso, não. Não sei se ficou claro a questão ao senhor. Qualquer dúvida adicional, estou à disposição também. Agora, então, dando sequência. Sim, professor, pode manifestar à vontade. Ok. Obrigado, professor Zafar. Então, dando sequência, colocando a deliberação a respeito das atividades acadêmicas em âmbito remoto no IFTO. A propositura é para que a gente mantenha as atividades em ambiente remoto pelo semestre 2021/2 e encaminhe essa sugestão ao Conselho Superior da instituição. Os conselheiros favoráveis... Só um instante, antes de iniciarmos a votação, a professora Miriam pediu fala. Pode ficar à vontade, Miriam. Bom dia, pessoal. Professor Antônio, só queria que você, na fala, considerasse a questão do híbrido também, né? Porque quando a gente fala remoto, 100% remoto, ou híbrido, de acordo com a situação de cada cidade, cada unidade, entendeu? Eu peço para considerar essa questão também, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora. Eu vou deixar claro na fala, até que na portaria nós já temos manifestado dessa forma, mas para que não haja nenhuma dúvida. Professor Wendel também solicitou fala, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Antônio. Está cortando o seu áudio, viu, professor Wendel? Alô? Agora ficou bom, veja se dá certo. Estava cortando muito, ninguém entendeu o que o senhor falou até aqui. Jóia. Alguns colegas têm questionado sobre a possibilidade da gente ter aulas práticas, mesmo que seja um ambiente híbrido mesmo, dividido, né? Separar a turma, parte da turma vem, a gente fica cursos técnicos, né? Eu acho que é importante também deixar em aberto essa possibilidade. Obrigado, professor Wendel. Agora deu para compreender bem a colocação do senhor. É nesse sentido que a professora Miriam também traz a observação. Acredito que vocês estão com o mesmo pensamento. E como a Nayara colocou aqui no chat, as portarias publicadas já contemplam essa
essa questão. Tanto é que a preocupação da professora Mira é justamente porque em Pedro Afonso algumas atividades já são desenvolvidas, e eu sei que outras unidades também têm adotado essa dinâmica. Deixando claro que na portaria faz menção à necessidade de se garantir um ambiente seguro, tanto a estudantes quanto a servidores que estarão associados nas atividades, e desde que elas sejam essenciais, né? Então, precisa ter a manifestação do servidor responsável pela atividade, justificando que aquela ação é uma ação realmente essencial, que sem outra forma não é possível dar sequência ao trabalho. A gestão, nesse caso, se certifica de ter condições de garantir segurança a todos os envolvidos, e nesses casos a portaria dá abertura para que a atividade seja desenvolvida. Tá? Então, isso já está posto na nossa portaria, acredito que a intenção aqui é mantê-lo. Mais algum colega? A professora Miriam está dizendo que se algum colega tiver dúvida, depois pode entrar em contato com ela pode ajudar na orientação de como tem sido implementado em Pedro Afonso. Nenhuma outra manifestação, então peço agora aos colegas que forem favoráveis à manutenção das atividades híbridas acadêmicas do IFTO no semestre 2021/2, que votem sim, os contrários não ou abstenção. Votação aberta. Obrigado a todos, aprovado por unanimidade. Nós estaremos encaminhando essa manifestação ao Conselho Superior. Antes de encerrar, quero registrar mais uma vez o agradecimento a todos os colegas que estão trabalhando adicionalmente nos grupos de trabalho, especialmente a Sara e ao professor Ebert pela condução dos trabalhos. Também agradecer e parabenizar a todos os gestores das unidades pelo empenho aí na vacinação dos servidores. Tiveram aí um trabalho adicional juntamente com suas equipes na elaboração de declarações e suporte aos servidores. Aqui quero destacar o trabalho da Juliana aqui na DGP, o qual eu tive acompanhando de perto, a dedicação. E em Paraíso, o trabalho do professor Flávio também, juntamente com toda a equipe. E eu tenho certeza que nas demais unidades não foi diferente. Então, parabenizo e agradeço a todos vocês por essa dedicação. E, felizmente, nós estamos conseguindo aí já a primeira vacina, né, a primeira dose a todos os nossos servidores. Logo em breve estaremos todos nós imunizados, com segurança e em condições de retornarmos às nossas atividades presenciais. Não que até aqui não tenhamos nos dedicado e trabalhado, mas tem muitas ações que ainda precisam ser desenvolvidas quando retornarmos ao presencial, e é importante que o façamos com segurança, e tenhamos condição de avançar na prestação de serviços a toda a sociedade tocantinense. Então, agradeço, parabenizo a todos vocês pela dedicação, e se ninguém tiver mais nenhuma contribuição nessa reunião, eu já procedo com o encerramento. Professor? Sim, professor Zafar. Pergunta que na hora que estava na hora da votação, meu áudio aqui falhou também, eu não escutei quebrado, sabe? Só dos docentes ficou também até agosto, até o dia 30 de agosto? Não, veja, não é dos docentes, as atividades acadêmicas. As atividades acadêmicas é o dia... Todo o segundo semestre. Todo o segundo semestre, né? Todo o segundo semestre. É isso, agora nós vamos encaminhar o Consup. Então, essa é a posição do Comitê de Riscos. Nós vamos encaminhar o Consup, que é quem vai tomar a decisão final em relação às atividades acadêmicas. As atividades administrativas já vai ser publicado portaria prorrogando até o final de agosto. Tá? Então, o segundo semestre, toda atividade acadêmica, né? Isso, perfeito. Semestre, obrigado. Por nada, professor. Mais algum colega? Não havendo nova manifestação, agradeço a todos a presença e declaro encerrada essa reunião do Comitê de Riscos.
vamos retornar a nossa reunião agora no final de agosto, já com a apreciação final do trabalho dos comitês. Tá? Bom trabalho a todos.